Obrigado, professor Renan, a qual eu sempre agradeço muito pelo espaço. Os seminários interdisciplinares estão acontecendo dentro de um projeto, né, de outro projeto, o WebKim. Eu sempre falo que para formar um professor e uma professora, além de cada disciplina aplicada e pedagógica de química, né, o futuro professor e a futura professora precisam estar conectados com a sociedade, com o que acontece no mundo, e esse é o intuito da disciplina Seminários Interdisciplinares, que acontece dentro do curso de licenciatura em Química da UENG, Unidade de Divinópolis. Eu sou o professor Kellison, da área de ensino, e hoje teremos aí o último seminário desta temporada. Já é o terceiro semestre que nós fazemos os seminários nesse formato. Tem sido muito, muito gratificante. Temos tido uma repercussão muito positiva e temos nos surpreendido positivamente aí com as performances dos nossos graduandos e graduandas. Falamos aí, eu acho que esse semestre particularmente, ele foi marcado pela diversidade de temáticas, de multiplicidade de temáticas, né? Falamos aí sobre testagem da indústria cosmética, falamos sobre agrotóxicos, falamos sobre HIV/AIDS, falamos sobre, e hoje vamos falar sobre a indústria dos cimentos, que se de uma aí no final eu falo, ok? Vitamina D e zinco na suplementação no contexto pandêmico. Eita, não me puxem a orelha e o grupo. Ok? Então, hoje a gente vai para uma temática mais técnica, mas extremamente multidisciplinar, onde vários profissionais estão envolvidos. Gosto sempre de deixar claro que os ministrantes dos seminários não são especialistas, eles são estudantes do curso de licenciatura, mas fazem todo o trabalho de investigação, de levantamento de dados, levantamento de questões pertinentes, para trazer para vocês um momento aí extremamente formativo. Então, hoje nós teremos a apresentação do Breno Augusto, do Lucas Alves e da Thalita Cristina, fechando esse circuito com o seminário Indústria do Cimento, da matéria-prima às questões ambientais. Quando a gente fala dos cursos de Química, né, a gente também precisa falar dos cursos técnicos em Química, muito difundidos em Minas Gerais e no Brasil afora. E a indústria do cimento está mais presente ali nos cursos técnicos, mas é sempre bom a gente fazer conexões para as possíveis aplicabilidades dentro do ensino médio regular. Acho que primeiro vou passar a palavra para o Lucas, é isso, grupo? Kellison. Oi, Breno. Queria só dar uma palavrinha, né, antes de nós iniciarmos aí. À vontade. Agradecer a presença de todos, né, parabenizar o trabalho seu e do Renan também, né, um apoiando o outro aí. Está sendo muito bom. Os resultados estão aí também, estão excelentes, né? Todos os grupos aí, de parabéns, várias temáticas. Um pouco aí do nosso trabalho de hoje, né? Que vamos discorrer um pouco aí sobre a indústria do cimento, né? O trabalho nosso que não vai deixar o pessoal que é expert na fabricação de cimento, né? Mas vai dar um bom conhecimento do que é, do processo em si. E vai ver também que tem a questão da poluição em volta e tem a questão do que as cimenteiras em si estão correndo atrás desse prejuízo, né? Estão tentando amenizar ao máximo, e isso aí vai ser aí um pouco do nosso trabalho. Então, agradecer a presença de todos aí, né? E desejar uma boa apresentação para todos, né? E agora passa a palavra para o Lucas aí. Ok, pessoal, boa apresentação. No final, a gente tem aquela tradicional roda de conversa, de tira dúvidas. Agradeço o pessoal que já está chegando, já está no chat. Qualquer dúvida, posta lá para a gente, que a gente tem aquele momento no finalzinho que todo mundo gosta também. Esqueci de mencionar que os seminários eles são temáticas escolhidas totalmente pelos estudantes envolvidos, né? E hoje não seria diferente.
Inclusive, o Breno, ele trabalha numa indústria cimenteira, então é bem interessante a gente trazer essa perspectiva da área de atuação e de interesse dos alunos. Chamo então o Lucas. Qualquer problema técnico, qualquer coisa, é só nos chamar aqui, tá bom? Boa noite a todos, então. Hoje nós vamos falar aí um pouco da indústria do cimento, da matéria-prima, as questões ambientais. Os apresentadores aí são Breno Augusto Ramos Lopes, Lucas Alves Rabelo, Thalita Cristina Teixeira. Pode passar, né? Ô, Lucas, eu estou te ouvindo pouco. Você aqui. Pode passar, Breno. Ah, tá ok. Tá dando para ouvir melhor? Melhorou agora. Beleza. A química ambiental só foi criada no ano de 1994, mas há vários séculos o homem tem procurado estudar e entender os fenômenos químicos naturais. Essas ações provocam no ambiente sempre foram notadas. Pode passar. Química ambiental e seu contexto. Entende-se como química ambiental o campo de estudos que tem por objetivo conhecer todos os processos químicos que ocorrem na natureza, seja de forma natural, seja provocada por alguma interferência humana. Essa área da química está diretamente relacionada com diversas outras ciências, como geografia, ecologia, geologia, agronomia, biologia, toxicologia, entre outras. Então, a química ambiental, ela, ela estuda as mudanças que ocorrem no meio ambiente, mais precisamente os processos químicos que envolvem essas mudanças e que causam sérios danos a nós, seres humanos. Então, ela vai estudar as atividades humanas inadequadas, sejam essas atividades nas indústrias ou em nossas próprias casas, né, onde temos aí gerado efluentes e resíduos que acabam tendo seu destino final aí na nossa atmosfera, nos nossos solos e nas águas. Então, cabe que essas nossas atividades na ambiente, ela vai causar aí alguns problemas para o mesmo, né? Um exemplo disso é a destruição da camada de ozônio, onde há um aumento da incidência da chuva ácida e também vai ocorrer aí a poluição da água e de rios e oceanos, a poluição do ar, vai haver aí e também outro exemplo de um problema aí é o derramamento de petróleo no mar, o aumento do efeito estufa e o aquecimento global. Então, todas essas problemáticas ambientais que eu acabei de citar, elas estão ligadas aí a ações desenvolvidas de uma forma direta por nós no meio ambiente. Então, aí, atualmente, há uma grande preocupação em se entender a química no meio ambiente com um objetivo, assim, de melhorar melhor a qualidade de vida em nosso planeta. Pode passar. Impactos ambientais. As discussões sobre os impactos que os seres humanos causam no meio ambiente começaram a ser discutidas na década de 1960, e as primeiras legislações ambientais de 1980 houve a disseminação da questão ambiental para todos os segmentos da sociedade, confrontando as políticas socioeconômicas com a preservação ambiental. Na década de 1990, iniciam-se as práticas sustentáveis, com reaproveitamento de água, melhor utilização de materiais como papéis, madeiras e outros materiais de uso comum, coleta de lixo reciclável, entre outros. Então, os impactos aí da nossa atividade, eles podem, assim, ocorrer em duas escalas. A primeira escala, que é a escala local, onde, quando há presença de poluentes ou qualquer tipo de substância só tóxica que afeta um determinado local, ou seja, um ponto específico, como, por exemplo, um vazamento de gás tóxico de uma empresa,
E a outra escala é a escala global, onde as interferências humanas afetam o planeta como um todo, como, por exemplo, a destruição da camada de ozônio. Então, devido à poluição da indústria e o aumento populacional, vai haver aí, consequentemente, né, um aumento na emissão de poluentes na nossa atmosfera, nos nossos rios e solo, e vai haver um impacto muito negativo no meio ambiente, né? E isso vai contribuir para as alterações no clima, vai contribuir na destruição de ecossistemas, na extinção de espécies de animais e vai causar aí desastres ambientais assim de proporções grandiosas, como, por exemplo, vazamentos de petróleo de navios petroleiros nos oceanos, ou como mesmo recentemente ocorreu aí o desastre na cidade de Mariana, né, aqui em Minas, com o rompimento da barragem, que acabou destruindo uma cidade, matou milhares de animais, destruiu a flora e tirou a vida aí de centenas de pessoas, né, e além do fato de contaminar aí os rios nascentes e carregar aquela lama tóxica até o nosso oceano. Pode passar. Meio ambiente e indústria cimenteira. O controle na área do meio ambiente. A indústria do cimento responde por aproximadamente 5% das emissões antrópicas de gás carbônico no mundo. Então, agora, mudando um pouquinho aí para o meio ambiente na indústria cimenteira, há centenas de anos o cimento, centenas não, há milhares de anos o cimento tem sido aí o elemento base da construção civil. O material mais amplamente utilizado ao longo da nossa história é o cimento. No entanto, à medida que o público, assim, em geral, torna-se, assim, cada dia mais consciente a respeito das causas e dos efeitos das mudanças climáticas, o impacto ambiental que é causado pela indústria do cimento está se tornando aí uma das principais questões a ser debatidas hoje em dia. Hoje, atualmente, mais de 4 bilhões de toneladas de cimento são produzidas todos os anos. E isso contribui aí para a liberação de mais de 1,5 bilhão de toneladas de CO2. Hoje, a China é o maior produtor de cimento e é o maior emissor de CO2 relacionado ao cimento, como vocês podem ver aí nesse CO2. Mas, assim, quais que são, assim, os motivos que estão fazendo aí o cimento, assim, entre aspas, um vilão, assim, tão assustador, né, para o nosso meio ambiente? O Breno vai falar um pouquinho depois, mas eu vou dar uma contextualizada aqui rapidinho, né? Geralmente, as pessoas associam aí que é o processo básico aí de extração e transporte da matéria-prima. Porém, isso está representando aí apenas 10% das emissões totais que são atribuídas à indústria do cimento. Então, em um relatório de um artigo aí do Lucy Rogers, ele é da BBC News, mais de 90% das emissões dos gases das indústrias cimenteiras, elas são atribuídas aí ao processo da fabricação do clinker. Ele é um elemento fundamental do concreto. E para o processo de fabricação do clinker, as indústrias, elas utilizam aí uma espécie de um forno o qual é alimentado aí com uma mistura extraída de calcário moído, de argila, minério de ferros e também com cinzas. Então, o resultado da combustão aí dessa mistura, ele é dividido aí entre óxido de cálcio e o CO2. Então, isso acaba, né, com a liberação aí dos dióxidos de carbono para a nossa atmosfera aí, no momento em que
clinker é então produzido. O Breno vai falar um pouquinho depois também do clinker. Então, depois dessa contextualizada aí na química ambiental, nos impactos ambientais, o pessoal aí vai dar continuidade falando um pouco aí das etapas da fabricação do cimento, os impactos socioambientais, os recursos aí para minimização de impactos ambientais e as inovações que são utilizadas nessa indústria cimenteira. Então, eu passo a palavra para o Breno. Bom, pessoal, sigamos então, né? Vamos falar agora um pouco do desenvolvimento do nosso trabalho, né? Que será essa parte, né? Vai ser o ciclo da cimenteira, né? Desde a extração, a emissão de gases e o consumo de combustíveis, e também formas sustentáveis adotadas por elas, né? Então, vamos lá. Bom, o cimento. Que em contato com a água realiza uma reação exotérmica de cristalização, ganhando resistência mecânica. Então, muita gente já teve contato, creio que todo mundo sabe o que é o cimento aí. Ele faz as misturas com brita, com areia, para fazer concreto, né, entre outras misturas também. Uma curiosidade que vai passando para frente é a questão da importância dele, né? O concreto aí é o segundo composto mais consumido no mundo, né? E perde apenas para a água, igual está ilustrado aí. A água aí, então, é 40 mil quilos, né, por habitante consumidos por ano. O concreto aí vem em segundo com 4.400 quilos, né, consumidos aí, né, por habitante por ano. Então, pessoal, dando uma introdução aí do cimento, né, igual todo mundo vê, você vai, todo lugar tem construção, principalmente agora no Brasil, que está acontecendo um fenômeno aí totalmente ao contrário, né? Por exemplo, a pandemia trouxe muita crise e o cimento foi no lado contrário. A construção civil subiu muito nos últimos anos aí, né? Após pandemia, os investimentos subiram, as obras, a construção civil alavancou e muito. Foi muito na contramão aí do que veio com a pandemia, né? Que veio uma crise instalada. Então, continuando aqui, vamos falar um pouco aí da história do cimento, né? O cimento teve origem há cerca de 4.500 anos atrás, né? Lá no Egito, naquelas obras faraônicas, né? Então, mas não era muito bem o cimento ali em si, né? Usava ali ligas de gesso calcinados. Com o passar do tempo, né? Houve um grande desenvolvimento aí, cerca de 1756, né? Com o inglês Smilton. Ele conseguiu obter um produto de alta resistência, né, por meio de calcinação de calcário e de argila, que é o que é proveniente de hoje aí, né? Logo após, né, em 1818, Vicar teve um resultado também semelhante ao de Smilton, sendo considerado o pai do cimento. Nesse quesito aí de descoberta, de ser o dono, de patentear, né, revezaram muito aí nessa questão de quem que é o principal nome do cimento, né, entre Vicar, Smilton e o Joseph Aspidin, né, que foi o cimento Portland, que é o que é mais conhecido hoje em dia, né. Esse nome ele deu, né, que ele achou muito semelhante, né, as rochas, né, da ilha lá de Portland, na Inglaterra, né, muito semelhante, né, com o cimento enrijecido, né, com o produto final aí. Bom, continuando, né, aqui estou mostrando apenas um fluxograma aqui, né, da fabricação de cimento, né, desde o início aqui da matéria-prima até o produto final aqui acabado, né, sendo transportado aí, né, por 2 metros, né, ou ensacado ou a granel. Então, vamos continuar. Bom, tudo começa aonde, pessoal? Começa na extração aí das principais matérias-primas do cimento, né? Que é o calcário, que é o mais consumido na receita, e depois, logo atrás dele, a argila. E também, na composição do cimento, mais para frente iremos ver, tem algumas deficiências de alumínio, de sílica, de ferro. E essas deficiências são supridas aí, né, com bauxita, né, para suprir
a questão de alumínio, o minério de ferro para suprir, né, a questão do ferro, e a areia também para complementar a questão da sílica. Então, a extração do calcário começa com desmonte, é feito através de, de explosivos, né? Como podemos ver aqui na imagem, as bancadas, né? É todo feito uma engenharia ali para que o calcário seja consumido de forma, como que eu falo, equiparada dos módulos, né? Às vezes tem um calcário muito rico em cálcio e o outro rico em sílica, né? Aí muitas das cimenteiras, né, blendam, né, esses desmontes para não acabar sufocando a mina, né? Não consumindo todo o calcário, entre aspas, filé, que é o que é rico em cálcio. E a extração da argila, né? Ela já é mais menos dura, né? A consistência dela é muito diferente do calcário, né? Ou seja, o lavramento ali da mina dela é feito aí, igual estamos vendo aí, por máquinas, né? Por pá carregadeira, por outras máquinas aí pesadas, né? Que fazem o desmonte aí da argila. E todos os dois seguem esse método aí de fazer sondagem, ver qual material está sendo lavrado ali, para chegar, né, chegar lá na hora da dosagem, ter o material ser conhecido. Ou seja, o controle da qualidade do cimento já começa ali na mina. Muito importante também aí as análises aí da matéria-prima. Bom, dando sequência, as matérias-primas, né, passam por britagem até chegar no moinho. O que acontece? Elas passam aí por britador, né, igual estamos vendo, 2 tipos de britador aí de calcário, né? Um é de mandíbula, o outro é de rolos. As rochas saem, por exemplo, com mais ou menos diâmetro aí de 100 milímetros e são reduzidas aí, né, até 5 milímetros, até chegar aí até chegar no moinho. Perdão pelo milímetro, é 5 centímetros, viu, pessoal? Elas saem muito grandes, né, durante o desmonte, com rochas muito, né, de volume muito alto, e vão aí sendo trituradas, né, até chegar ao moinho. Aqui, por último, aqui na última imagem, estamos vendo um destorrador de argila, né? Ele vai quebrando os grumos, né, enormes de argila, né, também para dar um pouco de uniformidade e deixar ela numa granulometria boa até que chegue aí nas balanças dosadoras. Então, começando a fabricar na imagem, ele é a composição aí que vai fazer a farinha. Ou seja, a maior percentual, estamos vendo aí, geralmente varia de 70% a 80% de calcário. Não é via de regra, pode extrapolar esse valor, pode ser abaixo, mas geralmente é o que é mais usual. 70% a 80% de calcário na receita, 10% a 20% de sílica e 0% a 5% aí de corretivos, que são a areia, bauxita e minério, igual eu expliquei atrás. Nós falamos corretivo porque, às vezes, a argila já é muito rica aí em sílica, em alumínio, às vezes não precisa corrigir, às vezes também usa um calcário muito silicoso, também rico em sílica, não precisa haver essa correção aí. Então, a primeira etapa aí, depois das britais, é montar o cru. Esse cru é através de balanças, né, cada uma com o seu respectivo material, vai chegando dentro de um moinho. Igual eu estou dando esse exemplo desse moinho aí, né? Há outros tipos, mas também esse aí é um dos mais usual, que é o moinho de rolos. Igual estamos vendo aí, nessa seta aqui à esquerda acima, né? Onde o material moído, né? Está chegando das correias, é onde ele entra, ele vai cair nessa mesa, essa mesa gira e eles vão macerando aí o material, vai afinando.
né? E dentro desse moinho também, né, entram aí também a água para se formar uma camada, para o material não ficar muito pulverizado, né? Muito e deixa ele na mesa criando uma camada para poder afinar ainda mais ele. Os gases quentes chegam pela parte de baixo. Os gases quentes, né, pessoal, eles são provenientes do forno rotativo, onde tem alta temperatura, né? E esse gás é extraído até o moinho para fazer a secagem do material. E por cima aí, né, igual estamos vendo na seta da direita mais acima, é onde saem os finos. O que são os finos? É o material acabado aí do moinho, o material que acabou de afinar por completo. Ele é puxado e succionado através do exaustor. Às vezes o material que não é moído aí na granulometria certa, ele volta para a mesa de novo até que atinja a granulometria para ser succionado aí por cima e ir embora para o silo de farinha. A farinha, pessoal, é um nome dado aí ao cru dosado, que ele é, como fala, desidratado, né? Ele perde ali sua água e todo homogêneo, ele é dado o nome aí de farinha. Essa farinha aí que então vai dar início ao clinker. Mas o que acontece com essa farinha? Por onde que ela vai? Após sair do moinho, né, ela vai por um silo, e desse silo aí ela toma como destino a torre de ciclone. A torre de ciclone, igual estamos vendo aqui na esquerda, né? Geralmente são 5 ciclones, ou 6, muito alta a torre, e a farinha sobe até lá em cima. E vai começar de cima para baixo até chegar no forno. Como estamos vendo na parte da direita aí, mais ou menos aí, né, as temperaturas, quanto mais vão descendo, quanto mais perto aí do forno, né, mais vai aumentando a temperatura dela, né, e mais processos químicos, né, transformações químicas vão acontecendo. Se tiver alguma dúvida, viu, pessoal, podem parar aí de imediato e perguntar, sem problemas. Bom, continuando então, igual o Lucas falou, o cimento não tem como não poluir, porque o processo dele para fazer o cimento você tem que descarbonatar aí, né? O carbonato de cálcio é proveniente aí, né, do calcário. Só nessa descarbonatação já emite muito CO2. A Thalita vai falar um pouco mais na frente, mas, por exemplo, um calcário que é a beira a pureza, em 100 toneladas, ele tem 560 quilos de carbonato de perdão. O carbonato de cálcio aí, se ele for puro, né, em 1 tonelada ele vai ter 500 e 600 quilos de cal, né, e os outros 440 quilos, eles vão virar aí CO2. Então, o problema já começa aí na estequiometria. Não tem como fazer um cimento sem poluir. Bom, continuando então, é isso aqui, pessoal, que a figura está ilustrando aí, que vai acontecer no transformação da farinha aqui, né? No clinker. Aqui nós estamos vendo do que a farinha é composta. Ali na farinha ali, ó, nós temos o óxido de sílica, o óxido de ferro, o óxido de alumínio e o carbonato de cálcio. Esses componentes levados ao forno, ocorrendo a descarbonatação, né? E depois acontecendo aí a clinkerização, vai virar o clinker. Isso aqui é a composição do clinker aqui, ó, na nossa direita. É o aluminato tricálcico, o ferroaluminato tetracálcico, o silicato de cálcio, e aí, né, por último, o componente responsável pelo princípio ativo aí do clinker, né, o silicato tricálcico. Vou passar um pouco para frente para vocês elucidar melhor o que acontece. Igual aqui na esquerda, aqui, né, elucidamos aqui a torre de ciclone, vai caindo, vai acontecendo as altas temperaturas, e aqui, mais ou menos, aqui, pessoal,
na ilustração aqui do forno, né, mostra as temperaturas na qual temperaturas começam a fase líquida. Aparece o aluminato tricálcico, o ferro-aluminato tetracálcico, né? Depois aí, com o passar da graduação da temperatura, o silicato de cálcio, e por fim, que é a fase mais importante aí do processo, né? A transformação aí do C2S no C3S, que tem que haver em alta temperatura, e o resfriamento tem que ser muito brusco, igual nós estamos vendo aí, de cerca de 1.450 graus para 100 graus Celsius. Então, como estão vendo, o resfriamento também é uma parte muito importante do processo, porque acontece, se o resfriamento for lento, igual nós estudamos muito esse semestre, e temos a questão ali, a constante ali de equilíbrio ali, ó. O C3S, ele perde um átomo de cálcio, né? E se converte novamente em C2S. Ou seja, o clínico ele perde eficiência. Mostrando para vocês agora uma foto aí do forno, né? De fora, uma foto do interior dele. Esse maçarico principal aí, ele vai na entrada do forno, do lado direito aqui. É ele que faz a combustão aí mais forte, ele que provine o calor mais intenso aí, né? Das temperaturas do forno. Bom, continuando, né? Então, o que acontece? O clinker houve o cozimento, houve o resfriamento, agora que vamos para a moagem do cimento. Esse clinker é estocado no silo também, e ele vai ser direcionado ao moinho de cimento. O moinho de cimento, pessoal, vamos ver mais para frente aí, cada cimento vai ter uma composição, né? Cada cimento tem sua finalidade, então cada cimento vai ter sua composição aí de alguns vai levar calcário, a maioria leva calcário, clinker como o principal composto aí, né, do cimento. Ele que dá essa característica aí da hidrólise enrijecer o cimento, né? Então, o cimento são esses moinhos de bolas, igual estamos vendo na foto da esquerda aí, né? A moagem do cimento é feita pelas bolas. O, o, o moinho ele é rotativo, né? Essas bolas vão caindo, vão girando e vão, né, macerando e britando aí os compostos que há dentro. O separador, pessoal, ele é o que succiona o cimento da câmara. Geralmente tem a câmara 1 e a câmara 2 nos moinhos. Ele que é responsável pela exaustão ali do cimento. Esse separador é muito bem controlado, porque o cimento tem uma granulometria ali para ser atingido, uma área de superfície a ser atingida, uma finura, né, digamos assim, melhor, ser atingida, e esse separador que é responsável por succionar só aquele produto fino que atingiu aquela finura. Então, ele é muito bem controlado. Bom, passando para frente, vamos falar um pouco dos tipos de cimento. O CP2E32 é o cimento mais usual no dia de hoje, também é onde nós vemos por todos os lados. Ele tem aplicação em geral, né, como construção, pré-moldados, revestimentos, né, reboco, assentamento de blocos de tijolo, para fazer argamassas, né, para assentar piso. Ele é um cimento que é mais usado em geral, né, nas nossas construções aí de menor porte. Continuando, eu vou falar só desses dois tipos de cimento, pessoal, que são os cimentos mais utilizados, que são o CP2, né, e o CP5. O CP5, pessoal, o ARI significa alta resistência inicial, ou seja, o cimento aqui, ó, o E32, ele ganha resistência, né, a compreensão com o passar do tempo.
as unidades aí de compreensão que os laboratórios usam é megapascal, é a unidade megapascal. Só para vocês terem uma ideia, o CP2 a 32 gasta mais ou menos 28 dias, né, para atingir aí a resistência. Já o CP5 aqui, pessoal, em um dia, igual o próprio nome dele fala, né, alta resistência inicial, em um dia ele já tem um ganho de 28, 30 MPa. Ou seja, as grandes obras, os grandes monumentos, né, por ser uma obra mais rápida, que precisa de alta resistência ali para continuar construindo sobre, usam aí o cimento CP5. Então, essa é uma diferença dos dois. O E32 também, só para acentuar aqui, ele faz o uso de escória. Cerca de 20% a 30% dele é escória, que é um rejeito aí, né, gerado pelas siderúrgicas, que antigamente, no passado, as siderúrgicas pagavam-se para retirar aquele entulho de lá. Hoje ele é um componente aí que as cimenteiras pagam muito bem por eles e que tem uma alta demanda. Então, essa aí é a diferença, né? O CP2 aqui, ele tem um calor de hidratação menor, ele seca de forma mais lenta, já totalmente muito rápido, ele dá resistência muito rápido, e a receita dele não leva escória, é simplesmente o clinker e o gesso. O gesso aí, falando um pouco dele, pessoal, se não fosse usar o gesso no cimento, o cimento enrijecia de forma muito rápida, ele curava-se muito rápido. O gesso retarda a pega do cimento. Ele que dá o tempo de trabalhabilidade no cimento, para o pedreiro ir lá, fazer a massa, assentar os blocos, ou a concreteira, né, fazer o concreto e não enrijecer de forma tão rápida. Então, é o gesso que dá essa propriedade do cimento ali de ter um tempo para se trabalhar com ele, porque se fosse só o clinker tem um calor de hidratação muito alto. O clinker, você joga água nele e ele já enrijece. Então, bom, produto acabado, cimento feito, moído, né? Atingiu certa finura, o que acontece? Ele vai ser armazenado, né? As suas demandas. Existe aí duas formas, né, de se vender o cimento, que é o cimento a granel, o cimento ensacado. O cimento ensacado, ele passa por um processo muito, a palavra certa que seria muito top, que a ensacadeira, eu não consegui achar um vídeo de uma ensacadeira rodando. Eu queria ter trago, mas acabei não achando, não consegui incluir. A ensacadeira rodando é muito bonito. Ela é toda automatizada, não tem quase nada manual, ela já succiona o saco de cimento, o saco de cimento já injeta no bico, o bico já enche ele, já tem uma balança dosando ali os 50 quilos ou os 40 quilos, que são, né, os pesos, e a própria ensacadeira, na própria paletizadora aí, ela já forma os pallets de forma totalmente automática. É muito bonito de se ver, a gente fica meio bobo assim, nossa, como que essa máquina consegue fazer tudo sozinho? Então, pessoal, após o cimento ensacado, né, ele é destinado aí, igual estão vendo aí, né, as empilhadeiras destinam ele é destinado a uma câmara aí do silo, e o caminhão chega, né, e igual estamos vendo aqui na imagem da direita, é acionado um bico nele, né, e enche o caminhão, sem precisar de saco, né. Geralmente, os cimentos para concreto e para grandes obras já são granel. Bom, agora passar um pouco aí para a Thalita, falar para vocês sobre os poluentes aí que envolvem a indústria cimenteira. Alguma dúvida, pessoal? Boa noite a todos. Agora eu vou estar falando um pouco, né, sobre os poluentes atmosféricos oriundos da indústria cimenteira.
Bom, a indústria cimenteira de cimento é caracterizada pelo seu elevado potencial poluidor. Durante seu processo de fabricação, não são produzidos resíduos sólidos, pois as cinzas formadas durante a queima dos combustíveis no forno rotativo são incorporadas ao e de material particulado. Bom, então aqui, como os meninos falaram anteriormente, né, a gente sabe que a etapa mais poluente se encontra no processo de clinkerização. E grande parte do processo de produção do cimento, ele consome uma quantidade significativa de muitos combustíveis fósseis, como fonte de energia térmica. Então, é usado como essa fonte de energia térmica muitos e variados tipos de combustíveis fósseis, bem como também para o funcionamento dos equipamentos, né? Então, para funcionar todos esses equipamentos que o Breno disse anteriormente, da sequência, né, da produção de cimento, é necessária essa fonte de energia. E, assim, características operacionais que a gente sabe, como composição química das matérias, primas e os combustíveis, né, que eu disse que são utilizados, ele pode variar. Então, vai variar de acordo com o objetivo da empresa. Cada empresa varia nesse ponto. E irão determinar também, né, os tipos de cada empresa vai estar determinando esse ponto. E, como eu disse, né, a etapa mais poluidora, que é a etapa de clinkerização, ela acontece de uma forma muito considerada, né, como uma das mais poluentes. Por quê? Porque o processo de clinkerização, como o Breno disse, o Lucas também, ele acontece no forno rotativo. Então, devido ao seu alto consumo de combustíveis, né, ao devido alto teor de aquecimento, as cimenteiras devem introduzir em seu processo de fabricação desse clinker uma ação denominada de coprocessamento. Então, tem esse coprocessamento onde a indústria, né, consiste na incineração dos resíduos industriais que ali são gerados por outras empresas, substituindo uma boa quantidade e boa parte do combustível. Então, a gente sabe que também muitas empresas utilizam de combustíveis alternativos. Eu até vi uma reportagem que fala sobre uma indústria queima de pneus como um meio de combustível alternativo. E essa queima de pneus, às vezes a gente pode pensar assim: bom, vai poluir muito a atmosfera, mas tem alguns pontos alternativos e não é bem assim como a gente pensa. Esses pneus que eles utilizam, eles são triturados e usa também biomassas, né, casca de arroz, que como forma de um combustível alternativo. E isso tudo no processo de fabricação. Então, um dos benefícios que eu vou citar agora é a redução do uso de combustíveis tradicional. Então, ao invés de usar combustíveis muito poluidor, vai estar usando ali um combustível alternativo, a queima desses pneus triturados. Outro benefício seria a eliminação dos passivos ambientais. Os pneus, né, uma forma de reutilização, ou seja, os pneus a gente sabe que é um dos criadores, do maior criador de mosquito da dengue, né? Então, durante épocas chuvosas, a gente sabe que pneus um agravador para o aumento do caso de dengue. Então, a utilização desses pneus pode ser uma forma também de reutilizar, de reciclar, né? Então, eu achei muito interessante. E o consumo energético promove o lançamento de gases na atmosfera, os quais podem ser CO2, né, dióxido de carbono, o óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, CO2,
material particulado, que são os pó, alguns metais pesados, compostos orgânicos voláteis e pequenas quantidades de óxido de carbono, além de outros poluentes também. O óxido de carbono é o principal produto da queima incompleta de combustíveis e pode gerar uma perca de energia durante esse processo. Bom, então a gente sabe que as fontes, fontes de energia, as fontes do óxido de carbono emitido durante a produção desse cimento Portland, que é um cimento que o Breno citou anteriormente, são o carbono orgânico presente no forno rotativo desse clinker. Ter excesso de ar durante a queima dos combustíveis no forno de clinker é uma forma de reduzir essa emissão de CO, de óxido de carbono. Então, assim, a gente pode perceber, né, que essa fonte de óxido de carbono é uma das fontes muito poluidoras no processo de fabricação do cimento usado nas indústrias cimenteiras. Bom, pode passar, por favor, Breno. Já a formação de CO2 pode ocorrer através da calcinação, da queima de combustível e ou uso de eletricidade. A calcinação ocorre durante a queima do clinker, a uma temperatura entre 700 a 900 graus Celsius, conforme a reação 1. Então, a gente pode ver aqui a primeira reação, né? Que é essa reação no qual a gente está vendo o carbonato de cálcio, CaCO3, que é formado através da reação entre o óxido de cálcio, que é o CaO, né, óxido de cálcio, mas juntamente com o dióxido de carbono. Então, a junção desses dois componentes, desses dois reagentes, forma para a gente o carbonato de cálcio. E essa reação 1, a gente vê que a calcinação, né, essa queima do clinker, é altíssima, que a gente pode estar vendo que é de 700 a 900 graus Celsius. Então, a próxima reação a gente vai estar analisando que, por sua vez, a queima de combustível no forno de clinker é responsável por aproximadamente 40% das emissões de CO2, dióxido de carbono, durante o processo e ocorre conforme a reação. Então, essa segunda reação, a reação 2, a gente pode estar vendo que a junção do carbono com o gás oxigênio, né, que é o carbono C mais o O2, que é o dióxido, que é o dióxido o gás oxigênio, vai estar formando ali o dióxido de carbono. Então, o nosso produto ali, o dióxido de carbono, é responsável por aproximadamente 40% da emissão, né? É um dos principais também componentes que favorecem a poluição atmosférica durante todo o processo da fabricação do cimento. Pode estar passando, por favor, Breno. Então, aqui, agora a gente vai estar analisando um pouco sobre a relação dos metais, desses metais pesados que são utilizados nesse processo. Bom, os metais são derivados da utilização de combustíveis fósseis ou outros tipos de combustíveis alternativos. Os metais não voláteis, como o arsênio, o berílio, o cobalto, o cromo, o cobre, manganês, molibdênio, antimônio, selênio, telúrio, vanádio e zinco, quando presentes na matéria-prima ou nos combustíveis, eles incorporam integralmente ao clinker e praticamente não são emitidos nos gases de exaustão. Então, gente, isso faz parte do processo, né? Durante a clinkerização, esses metais não voláteis, eles vão se incorporar integralmente no processo de cozimento ali, de aquecimento, ele vai estar se incorporando.
E a gente pode ver que os metais semivoláteis, como o cádmio e o chumbo, se volatilizam devido à alta temperatura na zona de clinkerização no forno de cimento e depois condensam na zona de entrada do forno, que é a zona mais fria, reingressando novamente junto com a matéria-prima. Os metais voláteis, né, o tálio e o mercúrio são os metais com maior facilidade de volatilização e condensação a baixas temperaturas. Então, a gente percebe aqui que essas partículas, né, elas são partículas que apresentam um tamanho menor, muito pequeno, que causam grande dano à saúde humana. Então, elas ficam retidas no trato respiratório do ser humano superior, e essas partículas são bem pequenas, que causam tipo assim, se a empresa ela não tomar as devidas precauções, se os funcionários não tiver precaução em relação aos EPIs, causam danos assim muito nocivos à saúde humana. Então, pode passar, por favor, Breno. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o processo ali do nitrogênio. Então, nesse processo, né, a gente tem que o óxido de nitrogênio térmico é formado pela reação de nitrogênio gasoso com oxigênio em altas temperaturas, segundo essas reações. Então, a gente vai ver que essas três reações, que é a reação 3, 4 e 5, no qual essa primeira reação, a gente tem o gás nitrogênio, essa reação 3, a gente tem o gás nitrogênio, equilíbrio, né, com o nosso óxido nítrico e o nitrogênio, mais o nitrogênio. Então, essa reação é uma reação que está em equilíbrio uma com a outra, tanto o produto como o reagente da nossa equação, da nossa reação, ela vai estar equilibrada, e a gente percebe que a próxima reação, que é a quarta, a gente tem que o nitrogênio mais o gás, né, o gás oxigênio, está também em equilíbrio com o óxido de nitrogênio, mais o oxigênio. E a última reação, a gente tem que o nitrogênio, mas juntamente com uma hidroxila, né, está formando ali em equilíbrio o óxido nítrico, né, óxido de nitrogênio, mais o nosso hidrogênio. Então, aqui a gente vê que é a formação dessa molécula, a formação, né, dessa substância, desse nitrogênio gasoso com oxigênio em altas temperaturas. Então, esse óxido nítrico, ele vai estar presente aí na liberação, né, na liberação atmosférica durante o processo da formação ali do nosso cimento. Então, pode passar, por favor. Então, aqui a gente vai continuando, a gente vê que a classe dos óxidos de enxofre engloba a série de óxidos, porém, somente o dióxido de enxofre, CO2, e o trióxido de enxofre, CO3, são considerados importantes como gases poluentes por serem os principais responsáveis pela ocorrência da chuva ácida, uma vez que no meio ambiente ambos reagem com água, formando respectivamente o ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. Então, aqui a gente vê que outra maneira, né, da gente estar formando esse óxido, juntamente com o óxido nítrico, é baseada nessa oxidação dos compostos de nitrogênio presentes no combustível, que vai ser liberados, e agora a gente percebendo também que a classe também do óxido de enxofre, que é liberado também durante esse processo de fabricação pela indústria, a gente vê que é um dos causadores da famosa chuva ácida. Então, se a empresa ela não está bem
regulamentada, né, com a questão ambiental, com a legislação ambiental, ela pode estar causando e favorecendo para o futuro surgimento de uma chuva ácida. Então, a gente vê aqui, a gente pega irá variar de acordo com a temperatura. Então, isso tudo varia de acordo com a temperatura, com o nível de excesso de oxigênio presente também, o nível de álcalis, também o nível do cloro e a presença de monóxido de carbono e outros elementos que são favorecidos através da combustão. Então, através dessa ilustração, a gente vê que as indústrias elas estão emitindo esses óxidos, né, como o de enxofre, o de nitrogênio, e ele presente na atmosfera, juntando ali através com o excesso de água, né, com essa junção se reagindo com a água, vai estar formando aí na atmosfera, nas nuvens, o ácido sulfúrico, juntamente com o ácido nítrico. Então, a gente vê que a junção desses ácidos, a formação desses ácidos, né, através dos óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, vai estar liberando aí, né, para a região em que está localizada a fábrica, a indústria, aí sobre a população também pode ficar prejudicada, né, através do surgimento futuro de ocasionar essa chuva ácida, né? Então, isso tudo ao redor da indústria, mais próximo da indústria, como também, né, para o meio ambiente, né? Então, muitos fazendeiros, assim, pequenas fazendas, né, que estão ali ao redor, que cultiva, né, o plantio para próprio sustento ou grande plantio, pode estar prejudicando ali o solo, então os rios são prejudicados também, né? Então, isso é uma forma que se a empresa, se a indústria não estiver bem regulamentada, né, com o licenciamento ambiental ali da região que ela se localiza, ela pode, assim, prejudicar gravemente a atmosfera, e não só a atmosfera, mas também o solo, os rios. Então, tudo existe um licenciamento ambiental, no qual esse licenciamento ambiental de cada estado, ele vai determinar que devem ter ações compensatórias. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, né, o licenciamento ambiental presente, ele deve determinar, de acordo com a empresa, ele vai ver quais são esses impactos que são causados, porque a cada empresa, a cada indústria, impactos que podem ser causados ambientalmente. Então, o licenciamento ele vai estar analisando quais são esses impactos, possíveis impactos causados, e através dele, ele vai elaborar um meio de compensar esses bens ambientais, direta ou indiretamente afetados, né? E trazer várias medidas para compensar essa sociedade moradora próxima à indústria e também próxima à exploração mineral, porque, como os meninos disse anteriormente, a exploração mineral, muitas das vezes, ela é feita, a mineração, ela está dentro da indústria ou bem próxima à indústria, devido, né, a economizar até mesmo no transporte desse minério. Então, a exploração mineral, ela também afeta, direta ou indiretamente, a sociedade que está perto ali, ao redor da mesma. Então, a gente vê que assim, eles têm o licenciamento ambiental, eles têm, né, uma meta de até 2050 da emissão atual de CO2. Então, é uma meta. Sendo que a gente sabe que o CO2, né, como dito anteriormente, né, pelos meninos, e como eu disse anteriormente também, a indústria de cimento, a gente pode ver que se ela fosse uma nação,
ela seria a terceira maior nação em emissão de CO2. Então, se a gente fosse a indústria cimenteira do mundo como uma nação, se a gente imaginasse ela como uma nação, ela seria a terceira maior nação em emissão de CO2 do mundo, ficaria atrás só da China e dos Estados Unidos. Então, a gente vê como que o licenciamento ambiental deve estar em fiscalização constante com essas indústrias. Pode passar, por favor, Breno. Pode passar, Breno. Agora eu vou passar a palavra para o Breno e ele vai estar concluindo. Breno, tudo bem por aí? O Breno teve um probleminha no áudio, ele está tentando se reconectar. Vamos aguardar só um minutinho. Breno, qualquer coisa você sai do compartilhamento. Seu microfone ainda está fechado para a gente. Agora parece que seu microfone está aberto. Só não estamos te ouvindo, infelizmente. Notei agora de fato que só está o computador conectado. Conseguir manter, você consegue. Só sair. Eu vou te enviar novamente o seu link do celular, que talvez vá favorecer para você.
por segurança, eu te enviei pelo Teams e pelo chat aqui para tentar facilitar. Aí, acho que Pessoal, agora te ouvimos bem. perdão, é porque eu estava com o áudio pelo celular, ao celular de repente descarregou, eu nem percebi que estava por fim. Desculpa aí, gente, o problema técnico. Então, continuando aí. Bom, uma escolha difícil aí que as cimenteiras têm, né? Qual combustível usar? Porque aí é uma coisa que elas têm que ser maleável, né? Por exemplo, essas quatro aí como diretrizes, né? Ou seja, a complexidade e o custo dos equipamentos, né? Que tem combustível que vai sugar, né, absorver mais performance dos equipamentos. Por exemplo, que os combustíveis, principalmente no maçarico principal, esse que dá aquela chama no forno, o combustível tem que ser moído, tem que ser pulverizado. Então, tem que ver essa aqui do custo do combustível, que o melhor combustível para uma cimenteira, em termos de performance, é o coque. Só que o valor dele é muito caro. Ele geralmente é importado, chega em navios, então tem essa questão aí também. É uma coisa que você tem que balancear. Tem a questão aí também da perturbação do cozimento. O que seria isso? Seria o combustível de baixo valor energético, com baixo poder calorífico. Ou seja, é um combustível mais barato, porém, é, perturbaria ele seu cozimento e não faria uma reação, né, por completo. Não atingiria tal caloria ali, né, para desprender uma reação. E por último aí, né, alteração da qualidade do clinker. Geralmente, né, igual vimos aí no trabalho, os combustíveis queimados vai diretamente aí para a composição do clinker. Às vezes tem um combustível muito ruim, uma moinha de carvão, que geralmente tem esse problema, ela gera muita cinza. A cinza dela tem muita sílica. E a sílica dela atrapalha aquela combinação lá do C3S. Ela aumenta muito ali a sílica. E igual nós vimos aí na matéria aí de analítica, né? Se aumentou muito ali a sílica, a sua seta será direcionada ali a seu reagente, né, ao C2S. Não formará, então, o C3S, porque não tem ali o cálcio, né? O cálcio que você precisaria tanto, né? Para combinar com esse aumento de sílica. Então, isso é uma escolha muito difícil das cimenteiras, né? Essa questão do combustível. Tem que permear entre esses quatro pilares aí. Um pouco do combustível nobre, um pouco do combustível de menor valor energético, um combustível de maior dureza, e vai blendando e vai, né, consumindo aos poucos ali, um pouco de cada ali, né, com a melhor receita possível. Receita essa que não atrapalha aí a questão do cozimento e a qualidade do clinker. Então, vamos aí, pessoal, falar um pouco aí as formas de conciliar e amenizar os impactos ambientais. Cria impacto, cria e muito, polui muito. Porém, né, elas correm atrás desse prejuízo aí que gera o meio ambiente e tentam amenizar, né, de certa forma. E qual que são os principais aspectos aí, os principais diretrizes, os melhores recursos que elas adotam? A questão do coprocessamento de combustíveis alternativos e a questão aí de utilização de resíduos industriais. Tinha comentado com o Kellyson a indústria cimenteira não gera resíduos, não gera, porque ela vai consumindo tudo que ela vai consumindo.
igual, por exemplo, tem processo ali, igual eu falei, de finura, que às vezes não aceita, não passa para o próximo processo. Volta de novo e volta para o moinho, volta para o forno, até que seja consumido de fato. Ou seja, é uma empresa, é um ramo que não gera resíduos. Então, a logística reversa aí muito perfeita em torno disso. E a questão do processamento de combustíveis, igual eu comentei aqui agora, né? São combustíveis menos nobres, de menor custo, né? Que as empresas usam, né? Para melhorar, né, essa questão do custo do cimento. Igual existem inúmeras fábricas de cimento, né, ao redor do Brasil, e a disputa é muito grande. O mercado é muito... Igual, como que eu falo uma palavra aqui? O mercado ele é muito feroz, ele vai engolindo. Fábricas vão fechando, às vezes tem monopólio de uma empresa ou outra, né, que tem grandes fábricas. Então, o mercado ele é muito competitivo e você não pode passar esse custo final para o cimento. Você tem que diluir esse custo seu no seu processo. Você tem que buscar formas ali de reduzir o valor do seu produto acabado. Então, é muito isso que a indústria cimenteira pauta também. Então, vamos lá, começando por um resíduo industrial aí, é o gesso reciclado, né? Grandes construções aí que são demolidas, gessos, né? Esse gesso vai sendo reciclado e vai sendo usado para cimenteiro, naquela etapa que eu falei lá de adicionar na moagem do cimento, para o retardo ali da pega. Então, esse é um material aí que a indústria cimenteira compra e usa muito, e ajuda muito, né? Que são destroços aí que provavelmente não seriam aí, né, reutilizados, e a empresa e a indústria cimenteira reutiliza. Outro, essa aí em maior escala, e creio que é o principal composto, né, dessa questão aí de reutilizar, a escória de alto forno, né? Igual o processo do ferro gusa, né, gera muita escória, e essa escória que antes, igual eu mencionei também, pagavam-se para as outras empresas adquirirem, retirarem esse entulho dessa empresa, hoje é um de alto valor também, um produto que subiu muito. E igual tinha comentado com o Renan também, né? Estava fazendo um trabalho sobre escória, né? Tem uma escória que é especial aí, né? Especializada para o cimento, que é a escória aí a escória granulada. É a história que não é cristalizada por completo, que é igual estamos vendo na foto da esquerda, né, como são aí o processo de escória, a escória que é resfriada bruscamente, abruptamente, com jato d'água, imersão d'água, ela armazena uma energia cinética ali, né, que não houve uma cristalização ali dos átomos, né? Os átomos não se organizaram, houve uma desordem ali na estrutura, e essa escória que há uma ótima ideia para a indústria cimenteira, porque essa escória que ela é amorfa, né, que armazena essa energia cinética, ela dá ganho de resistência em idades mais longas. Ela tem muito C2S na sua composição, ou seja, essa escória que é resfriada abruptamente, ela tem alto valor aí de mercado. Passando para frente, pessoal, temos também o finos de minério, que também é um rejeito aí do ferro gusa, né? É aquele minério de ferro que está contaminado, que não está 100% purificado, né? Esse finos aí de minério de ferro, ele é usado lá na composição do cru, né? Aquele que nós falamos lá no começo, que vai para o moinho, ele é usado como corretivo aí de ferro, né? Não tem 90% de pureza, 95%, eu não sei quanto que chega o produto acabado do ferro gusa, não sei o
percentual correto de pureza, mais aí o finos de minério consegue ter ali usado, então, para corretivo da deficiência de ferro. Então, combustíveis alternativos, né? Isso aqui foi uma das grandes sacadas aí da indústria cimenteira, né? Foi a questão aí dos combustíveis alternativos. O que acontece? Os pneus inservíveis, né, igual estamos vendo aqui na foto da direita, eles são triturados, né, e são levados aí ao forno, né, para ser queimados. Ou seja, um grande problema da queima de pneu é a questão igual a gente viu em muitas manifestações, quando tem aquelas manifestações que eles queimam o pneu, tem aquela fumaça preta, né? O que é essa fumaça preta? É a queima incompleta, né? É a deficiência ali de oxigênio, né? Na combustão, né? E acontece a queima incompleta gerando CO, que é aquela fumaça preta. No forno, a gente não tem muito disso. A gente tem ali um ambiente ali rico em oxigênio, um ambiente em alta temperatura, né? Que dá essa queima completa ao pneu. Aí, o arame que tem no pneu também ele é incorporado no clinker. Ele aumenta o módulo de ferro ali do clinker, né? Então, foi uma grande sacada. Mas está poluindo o ar. Mas, igual eu falei, não está poluindo da forma que todos pensam, né? Ele gera, né, mais gás carbônico, né, mas deixa de gerar aquele CO. E é bem melhor, né, do que empilhar pneus em aterros. Uma alternativa muito boa. Outra alternativa aí, né, é a moinha de carvão, que também é um rejeito como se fosse um carvão moído. Esses são rejeitos delas também. Porém, a indústria cimenteira vai lá e usa aí como combustível. E é um combustível até então muito bom. Tem um bom valor energético. Tem algumas que vêm moinhas muito contaminadas, mas tem umas que são muito boas, com alto valor energético, que ajudam muito o processo, que tem pouca cinza, né? Outro também eu não coloquei aqui, mas é a questão dos blends. Os blends é como se fosse lixo mesmo, com plástico, papéis, litros, matérias orgânicas, né? Ou seja, resíduos, né? Que iriam para algum aterro, estão consumidos ali pelo forno. Aí o forno matéria orgânica que polui os rios, que polui os solos. Essa matéria orgânica ela é completamente destruída ali no forno, né, por causa das altas temperaturas. E o forno ali é muito eficiente nessa questão de coprocessar, nessa questão de ser um ambiente muito adequado para essas queimas, né? As cinzas que são geradas são incorporadas no clinker. Então, é uma coisa que as indústrias cimenteiras fazem e fazem bem, né? É uma boa alternativa que fazem ali. E sobre a questão dos gases, né, essas questões de enxofre, de nitrogênio, essa questão de particulado também, tem muito processo atrás, muito por trás disso, né? Essas questões do enxofre, o enxofre também fica circulando ali no forno, ele tem seu ciclo. A questão do particulado também tem os filtros de mangas no processo das cimenteiras, onde que o material grosso dá de frente com essas mangas, né? Ele incorpora nessas mangas e o gás quente sobe, né, pela chaminé, e depois há um batimento dessas mangas e o material particulado, material grosso, né, cai, dando sequência aí o processo. Então, pessoal, isso um pouco aí do que as empresas cimenteiras fazem, né? Criei um pouco das nossas referências e queria agradecer aí todo mundo aí por ter
participado aí junto com nós da apresentação.